E está começando mais uma edição do TV Cidade da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Nessa linha de prestação de serviço, gente, eu quero dizer o seguinte: a arrecadação tributária no Brasil é brutal. Cerca de 37% do PIB significam tributos. E tributos que as pessoas pagam e tem muito pouco de retorno, não é? Aqui em Guarulhos é colossal a arrecadação. Você sente que está, você telespectador, você telespectadora, você que está acompanhando o TV Cidade, você sente que tem um retorno disso adequadamente? Será que está tudo bem? Olha, só com o que já foi arrecadado aqui em Guarulhos, este ano, hein? Daria para construir 955 unidades básicas de saúde. Eu estou recebendo hoje aqui, novamente, como toda semana, o vereador Dr. Laércio Sanders. Dr. Laércio Sanders, Guarulhos então está bem de saúde ou não? Nada, Guarulhos nunca esteve tão péssimo de saúde como está hoje. Infelizmente, a reclamação é generalizada, desde a falta de medicamento, a falta de médico, falta de transporte, geladeira de que armazena os remédios que estão com problemas. Infelizmente, a situação está triste e a população sofrendo muito com a nossa saúde. Então até remédios são perdidos porque não são refrigerados adequadamente. Eu tenho notícia, por exemplo, que no CEMEG, lá da rua Dona Antônia, a geladeira lá que armazena os remédios de alto custo, a aparelhagem que mantém ela em temperatura equivalente queimou. Uhum. E a prefeitura não sabe quando vai fazer o conserto. Então você vê que é coisa simples que a gestão pública não aprendeu a cuidar. Pois é, e olha, eu estou aqui em mãos, Dr. Laércio Santos, com uma lei cuja propositura é de sua iniciativa, que é a Lei 7.400. Eu vou até mostrar a lei aqui para os nossos telespectadores. Essa lei aqui, ó. Essa Lei 7.400, de autoria aqui do vereador Dr. Laércio Santos, e que diz respeito a quê? Nós vamos dizer exatamente a que ela diz respeito. Diz respeito ao seguinte: esse péssimo atendimento à saúde, ele se reflete muito na demora, né? Demora para um exame mais especializado ou para uma consulta a um especialista, às vezes até consulta com o clínico geral, que falta em algumas UBS. Mas com o especialista, então, demora meses. E para um exame clínico ou um exame especializado, meses também. E sem nenhuma consideração para com a população. Isso é um desleixo, isso é um absurdo. E o que diz essa lei aqui, doutor Laércio? Ela diz o seguinte: fica o Poder Executivo obrigado a divulgar por meio eletrônico e com acesso irrestrito, bem como nas unidades de saúde do município, as listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município de Guarulhos. Parágrafo único. A divulgação deverá garantir o direito da privacidade dos pacientes, sendo divulgado apenas o número do cartão nacional de saúde para o nome da pessoa não ficar exposto. O que o motivou, doutor Laércio, a propor o projeto que se transformou em lei, que o prefeito vetou, né, inclusive? O prefeito vetou e a Câmara promulgou rejeitando o veto do prefeito e está em vigor. Esse projeto da nossa autoria surgiu em razão da grande queixa generalizada das pessoas humildes, aquelas que não têm o seu convênio médico e dependem do serviço público de saúde e muitas das vezes tem um procedimento, um exame, uma consulta e as quais tem que aguardar o chamado ou o contato em casa. Já peguei casos de pessoas que estão aguardando há 1 ano e meio para passar um determinado exame médico, muitos dos quais às vezes até simples o exame. Então a ideia foi transformar isso em lei para que seja disponibilizado na rede de computadores, na internet, a relação dos interessados nesses exames para que possam acompanhar e, se for o caso, cobrar. E agora é lei, cabe ao prefeito, dentro de em breve, regulamentar através de um decreto. Espero que até esse mês de março ocorra a regulamentação. Se não fizer, eu vou cobrar do prefeito para que o faça e a população possa usufruir e a lei realmente se tornar uma realidade para a nossa cidade. Porque o artigo 3º desta lei, 7.400, diz o seguinte: as informações a serem divulgadas devem conter, primeiro, a data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica. 2.
Aviso do tempo médio previsto para o atendimento aos inscritos. Não pode aquela velha história sem previsão. Não, isso não cabe, né? É um desrespeito com a população. Verdade. 3. Relação dos inscritos habilitados para o respectivo exame, consulta ou procedimento cirúrgico. E 4. Relação dos pacientes já atendidos através da divulgação do número do Cartão Nacional de Saúde, o CNS. Bom, o prefeito vetou porque essa lei aqui não gostou dela não, porque quando se trata em atender bem a população, né, e ser responsabilidade, o político foge. Né? Então, isso daqui vai expor muito a ferida, né, da administração, porque nós temos às vezes meses, 6 meses, 7, 8, 1 ano para uma mulher fazer uma mamografia, uma mulher que tem um tumor, por exemplo, ou a suspeita de um nódulo, pode até morrer com o câncer, porque antes de fazer o exame, porque não consegue fazer. É isso que o motivou, então, a cobrar vigorosamente da administração essas providências. Exatamente. Você pega, por exemplo, aí como você disse, uma mamografia, uma tomografia, e a pessoa está aguardando, vamos dar o exemplo aí na UPA do Jardim São João, para desenvolver esse exame médico. Procura hoje, procura amanhã, semana que vem, o mês que vem, não tem uma definição qual é a situação dessa pessoa ou se estão passando na frente dela, ou seja, não tem um controle rígido de respeito ao direito de preferência e tudo mais. Então essa lei vem de encontro para que a população acompanhe essa situação, o seu direito e, se for o caso, cobrar da administração por que o aparelho está quebrado, coisa do tipo. Então agora nós traremos para dar mais eficiência e publicidade aos atos da administração com relação a esses exames, sem interferir e divulgar o nome das pessoas. Perfeito. Bem, faremos um breve intervalo e na volta nós vamos continuar falando da saúde ou da falta de saúde pública em Guarulhos, que está um verdadeiro absurdo. Até daqui a pouquinho. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Mazon Design, uma loja de móveis de qualidade e ao alcance de todos os bolsos. Salas de estar, salas de jantar, estofados, artigos de decoração e móveis corporativos. Excelência no atendimento. Fui lá conferir. Na Mazon Design, você tem gratuitamente o projeto do mobiliário, em qualquer medida. Venha conhecer e se encantar. Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3767 Vila Galvão, ao lado da Cantina Giovanni. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. A melhor pizza é da Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Bem, o TV Cidade está de volta e eu aqui com o vereador Dr. Laércio Sandes aqui no nosso estúdio, a gente falando da saúde ou da falta de saúde adequada para os munícipes de Guarulhos, o que o motivou a propor e aprovar uma outra lei aqui que essa o prefeito sancionou, que é a Lei 7.432 de 2015, olha, está aqui, eu vou mostrar aqui para vocês.
A Lei 7.432 de 2015 já é lei, está em vigor. Está em vigor. E essa lei, gente, é uma lei que traz um benefício, um alcance social muito grande e é fácil de ser atendida, tá? É fácil de ser atendida. Porque, o que diz mesmo essa lei, doutor Laércio? Essa lei nós estamos procurando propor, e agora é regra, é o respeito ao idoso gestante, as pessoas com necessidades especiais, ao se dirigir até uma farmácia ou drogaria para ser atendido. Então lá é obrigado ter 3 assentos disponíveis para que essas pessoas possam ali se acomodar até o momento do atendimento, não como é hoje. Hoje nós não temos respeito a essas pessoas, então você acaba ficando lá na fila aguardando o atendimento e muitas das vezes a pessoa naquela necessidade dela, passando por problema de saúde grave em algumas situações. Então o espírito dessa lei foi exatamente obrigar a esses estabelecimentos se adequarem e colocarem 3 assentos apropriados em respeito a essas pessoas. As farmácias viraram hoje uma espécie de mercadinho. Aliás, o que tem de farmácia, hein? Tem mais farmácia do que boteco hoje em dia. E tem lá as gôndolas e as pessoas ficam em pé esperando. Mas quem vai à farmácia é porque está doente. Ou então é um parente de alguém que está doente e precisa socorrê-lo rapidamente. Mas nós temos pessoas idosas, Sim. Nós temos gestantes, nós temos pessoas enfermas que estão lá com febre, tontura e não tem assento. Em nenhuma farmácia. Esta lei, agora é lei, gente, olha, está em vigor, hein? Lei 7.432. Então, se a farmácia... Eu também não tenho visto esses assentos, doutor. Ou as farmácias não sabem, alguma coisa está acontecendo, a prefeitura não divulgou isso adequadamente. Nós estamos divulgando. Olha, você que é dono de farmácia, trata de colocar no mínimo 3 assentos. Pode colocar mais, mas no mínimo são 3 assentos que tem que ter a farmácia esses assentos colocados à disposição do público, né? Colocado. Então é obrigatório. Isso é muito barato, são 3 cadeiras que você vai ter que pôr lá, gente. Isso é muito barato, dá para atender, espaço tem nas farmácias. Se eles não atenderem, o que pode acontecer, doutor? Poderá ser advertida na notificação preliminar, aí no caso pode ocorrer até uma multa e dependendo da situação até a cassação do alvará de funcionamento. Eu espero que não chegue nessa situação. Essa lei, na realidade, eu estou vendo aqui o último, aliás, o artigo 5º, diz assim, tenho que fazer uma retificação aqui, eu disse que ela está em vigor, ainda não está. O artigo 5º diz que esta lei entra em vigor após 120 dias contados da sua publicação oficial. 4 meses. São 4 meses, portanto, e essa lei é de 21 de dezembro de 2015, então até o final de abril deste ano, né? A partir, talvez, do comecinho de maio, final de abril, começo de maio, essa lei já entra em vigor. Então, ainda os donos de farmácia não estão irregulares. Mas se preparem. Olha, está dando um prazo grande, 4 meses para comprar 3 cadeiras, hein? 3 cadeirinhas. Vocês podem. E a população merece. Aliás, eu acho que nem deveriam esperar a vigência da lei, já deveriam ter providenciado isso antes. Se não fizeram, o façam o mais rapidamente possível, porque isso beneficia a população. E o senhor recebeu muitas reivindicações nesse sentido. O propósito que nós colocamos 4 meses foi exatamente para isso, para que os estabelecimentos eles consigam se adaptar. Nós tivemos situação de algumas farmácias que se queixaram, mas eu não vou ter onde colocar minha cadeira, isso, aquilo. Mas nós não podemos legislar, elaborar leis para facilitar a vida só do comerciante. Nós temos que pensar na população geral, aquelas pessoas mais necessitadas. E o propósito dessa lei é exatamente nesse sentido. Então a gente espera que até o final de abril todas as farmácias estabelecidas na cidade se adequem à regra então proposta. Temos um outro assunto aqui. Não é segredo para ninguém que Guarulhos está quebrada, né? Não sei onde foi parar o dinheiro. Aliás, eu estou aqui com o jornal aqui, a primeira capa do jornal Guarulhos Hoje, com a manchete. Aliás, trazendo um selo aqui, Almeida, cadê o dinheiro, Almeida? Almeida, cadê o dinheiro? É o selinho que tem aqui na capa do jornal. E a manchete do jornal, ela diz o seguinte, ela diz, Almeida não dá contrapartida de 12 milhões em obra e perde recursos de 108 milhões. São recursos do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento, que estariam destinados à pavimentação de 39 vias da cidade, que fazem parte de itinerários de ônibus. Sabe o ônibus que você toma e fica dando solavanco, porque tem buraco, tem irregularidade, ou então está caminho de terra. Mas a maior parte são vias pavimentadas com o pavimento deteriorado, né? Sim.
Agora, o que aconteceu nesse caso aqui, doutor? O que acontece é o seguinte, esse financiamento de 120 milhões de reais através da Caixa Econômica Federal, por intermédio do governo federal, o município ele é obrigado a fazer a contrapartida em determinados financiamentos, o município precisa aportar um determinado valor, nesse caso 12 milhões, 10%. Para isso a Câmara precisa criar uma lei, foi aprovada uma lei autorizando a Prefeitura a fazer isso. A Prefeitura não conseguiu captar esse recurso no Banco do Brasil, ela só aportou nessa medida em torno de 900 mil reais. Não conseguiu a liberação... Nem 1 milhão não conseguiu? Não conseguiu a liberação por parte do Banco do Brasil, segundo o que a gente pôde apurar, por quê? Está com o nome sujo. As suas certidões negativas necessárias para obter o empréstimo, viabilizar o contrato com o Banco do Brasil, não se concretizou. Significa dizer que as obras não estão avançando, o que tende esses recursos a voltarem para Brasília sem a pavimentação das quase 30 vias. 39 vias, isso, que vão continuar esburacadas com irregularidades, com os ônibus tendo solavancos. E olha, também os próprios, além da população, os empresários de ônibus também são prejudicados, porque o que quebra de suspensão de ônibus e a população fica naquele chacoalho, né? São milhares e milhares de guarulhenses prejudicados. Então, olha, 120 milhões que seriam aplicados aí na pavimentação de 39 vias importantes, que são vias do sistema viário principal, que são itinerários de ônibus, deixarão de ser feitas porque Guarulhos não conseguiu aportar 12 milhões de reais e assim não recebe mais 108, o que daria 120 milhões para serem aplicados, e também, mesmo com a autorização da Câmara, não conseguiu realizar um empréstimo junto ao Banco do Brasil, desses 12 milhões, porque está com o nome sujo. O que é nome sujo? Não tem a certidão negativa de débito da Previdência Social. Não pagou alguma dívida, não recolheu o INSS ou não recolheu o Fundo de Garantia, como acontece com nós, pessoa física, o nome vai para o Serasa, tá inviável. Então depende dessa documentação para sequenciar algum empréstimo. Infelizmente, não é de hoje que o município vem passando por isso, desde quando eu estou na legislatura, desde 2013 a gente escuta falar que a prefeitura está com o nome negativado. Agora, por que será que Guarulhos chegou a esse ponto de estar quebrada? A gente sabe que as contas de 2013 foram rejeitadas por 168 milhões de dívida, de rombo. Em 2014, sabe-se que esse rombo ultrapassa os 200 milhões. Em 2015, 31 de dezembro fecha com quase 500 milhões de rombo. Que absurdo. Fora a dívida de médio e longo prazo, gente, que compromete quase um orçamento inteiro, quase aí 4 bilhões de reais, um absurdo. Como é que Guarulhos chegou a esse ponto, doutor Laércio? Martinho, a gente só tem uma resposta, é falta de planejamento. Eu acredito que o nosso gestor público ele quis transformar a cidade em um canteiro de obra. Nós temos aí meia dúzia de céus que se pretendia construir e estão todos praticamente com suas obras paralisadas. Não se viabilizou os recursos para essas obras. Pensava-se que o nosso país ia ter um crescimento volumoso e não se planejou que devia. Então hoje nós teremos aí diversas obras paralisadas, como é o caso do viaduto de Bom Sucesso, e seguramente até o final do ano nada mais vai se concluir e agora vai ficar umas dívidas aí muito altas para as próximas gestões que seguramente esse prefeito não vai conseguir honrar. Pois é, agora o próximo prefeito vai pegar Guarulhos como uma terra arrasada. Mas eu quero que você se aproxime aqui, olha, aproxima de mim aqui. Eu quero falar uma coisa, eu quero terminar esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta, vamos fazer um intervalo, mas eu quero terminar esse bloco falando uma coisa para vocês. Não há planejamento. O prefeito não planeja nada no município, a sua equipe não planeja nada, como vem defendendo o doutor Laércio. Mas o prefeito não faz planejamento da cidade, planejamento urbano, né? Não faz planejamento na saúde, não faz planejamento na educação, não faz planejamento de pavimentação, não faz planejamento financeiro, não planeja nada. Mas será que ele não planeja nada? Planeja sim. Ele não faz planejamento, mas ele planeja aumento de tributos. Pode esperar. Até já. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros,
Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos, especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Bem, nós estamos de volta, vamos falar um pouco agora de futebol, gente. É um tema mais light. Será que é mais light mesmo? Não sei. Mas vamos falar aqui de um time da cidade. Aliás, para falar em time da cidade, doutor Laércio, a gente vê, por exemplo, várias cidades do interior aí, que são bem menores que Guarulhos, e tem time aí na Série A1, aí disputando junto com os grandes clubes o Campeonato Paulista de Futebol. Eu vou dar um exemplo de um time aqui da região da Grande São Paulo, lá de Diadema, que é o Água Santa. O prefeito lá, o Mitchells, que é o prefeito que é até do Partido Verde, até, esse prefeito, ele pegou um time de várzea, né, incentivou, hoje ele leva o nome de Água Santa, está aí disputando, olha, a Série A1 do Campeonato Paulista e ganhando dos grandes clubes, está bem colocado, deve seguir para a próxima fase. Guarulhos é uma vergonha, né? Mas a gente tem aqui uma equipe de gente valorosa que tenta há muitos anos, eu me refiro à Associação Atlética Flamengo, temos a AD Guarulhos também, mas sobretudo o Flamengo, que a turma chama de Flamenguinho, né? Mas é a Associação Atlética Flamengo, tem lá uma parceria com o Corinthians, não sei se ela está rendendo muito, mas você tem dado um apoio então ao Flamengo? A gente tem procurado, dentro do possível, ajudar a agremiação que é da nossa cidade. O sonho é que cresça, saia da A3, hoje está disputando o campeonato na A3, vá para a A2 e venha representar a cidade na A1. É o sonho de todo guarulhense. Eu não sou guarulhense nato, mas adotei essa cidade como tal e gostaria que ela avançasse. Infelizmente, como você muito bem disse, uma cidade como a nossa, 1.500.000 habitantes, ainda não temos uma representação tão efetiva no futebol paulista. Pois é, e nós temos aqui o estádio Antônio Soares de Oliveira, que é conhecido como Estádio do Flamengo, também no Jardim Tranquilidade. E aí, os jogos que são realizados aqui na cidade, existe uma divulgação por faixas, que o vereador faz por faixas e faz também no site, é isso? Nós temos divulgado algumas faixas pela cidade, quando os jogos ocorrem aqui na cidade, normalmente aos domingos, no estádio do Flamenguinho, que fica ali atrás do Hospital Padre Bento. Normalmente os jogos são às 10 horas da manhã e vamos divulgar também, estamos divulgando no nosso site. E esperamos com isso dar o apoio necessário, aumentar o interesse pelo Flamenguinho e esperamos que com esse apoio ele realmente avance até a final do campeonato e para a próxima fase. E este ano parece que está correspondendo, porque está ocupando a vice-liderança da Série A3, está com 15 pontos, ou pelo menos estava. Jogou já contra o Sertãozinho, lá no interior, né? Então os próximos jogos, alguns vão ser lá no interior e outros aqui na cidade. Exatamente esses aqui da cidade, vá lá no estádio Antônio Soares de Oliveira, conhecido como Estádio do Flamengo, para você saber quando o dia desses jogos e quem serão os adversários, vejam as faixas que o Laércio Sandes divulga na cidade, mas, sobretudo, consultem também esse site aqui, que é o site do vereador. Estou colocando aqui na tela, tá? Para vocês saberem. Bem, mas essa questão do esporte, esse ano aqui é um ano de Olimpíadas no Brasil, né? Olimpíadas no Brasil. E Guarulhos, hein? Guarulhos já foi heptacampeã dos Jogos Regionais, heptacampeã dos Jogos Abertos do Interior em épocas passadas, mas as notícias que a gente tem dos esportes na cidade, de uma maneira geral, não são boas não, hein? Martinho, quem vivencia a cidade de Guarulhos nos anos 80, começo dos anos 90 e hoje, a gente vive entristecido, porque nós não temos representação na cidade do esporte. A política do governo local, ele não optou de dividir os recursos para fomentar o esporte. Uma cidade que já teve diversos campeonatos, já disputou o campeonato do interior e foi campeão em diversas modalidades. Infelizmente, hoje a cidade não é privilegiada pelo poder público, não tem incentivo.
Então cabe a nós, particulares, procurar fazer a nossa parte enquanto esse governo não tem sensibilidade para tanto. É o que é uma pena, porque é uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes, as praças esportivas detonadas, essa é a grande realidade, piscinas públicas mal cuidadas ou simplesmente arruinadas de vez. Não existe incentivo ao esporte de base. Aliás, eu não sei o que o secretário Wagner Freitas está fazendo na secretaria, porque se o Almeida não lhe dá as condições, não sei o que o senhor está fazendo aí. Essa é a grande realidade. O fato é que alguma coisa precisa ser feita. Como está, não dá para ficar, porque é um absurdo no ano das Olimpíadas, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e Guarulhos, que sempre foi uma potência no passado, nesse estado. Doutor Laércio, a gente vê manchetes como essa do jornal Guarulhos hoje, onde Guarulhos perde 108 milhões, dos 120 que teria que investir para pavimentar as 39 ruas. Essas ruas não serão pavimentadas, são ruas importantes, as praças esportivas detonadas, as ruas esburacadas, a saúde pública na UTI. Guarulhos não está desacelerando, Guarulhos não está parada, está me parecendo que está andando para trás. Você vê no próprio jornal que, falando inclusive hoje do Tomeuzão, é um estádio que foi construído em gestões passadas, hoje está o prédio lá todo em deterioração, não se presta mais para nenhuma prática esportiva, simplesmente usa para alguma reunião, qualquer coisa parecida do governo municipal, e sem a aval do Corpo de Bombeiro. Em total prejuízo. Não tem nem a VCB, né? Exatamente. Em total prejuízo à segurança da população. Aliás, não é só o Tomeuzão, tem várias secretarias municipais que não têm o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Bem, gente, é lastimável. Olha como tem assunto para a gente falar nas próximas semanas. Bastante. Tá certo, mas olha, vamos torcer para o Flamengo. A boa notícia é que nós estamos torcendo aqui para que o Flamengo seja campeão, ou pelo menos esteja aí no segundo ou terceiro lugar da Série A3, para que pule para a Série A2 e Guarulhos tenha um time de ponta no futuro, é isso? Com certeza, esperamos atingir o objetivo até o final do ano. Tá certo, nós vamos ficando por aqui, agradeço a participação do Dr. Laércio Santos, até amanhã se Deus quiser, e fiquem com a programação da TV Guarulhos.